Eu quero falar sobre problemas que destroem uma igreja. E eu falo com muita experiência mesmo. Experiência de já ter vivido contextos de destruição, até mesmo já ter cometido falhas destrutivas. Eu, infelizmente, a gente vai aprendendo para não errar de novo. E se nós identificarmos agora aquilo que pode nos destruir, se nós aceitarmos a orientação que Deus nos dá, esses slides depois eu vou colocar nos grupos da igreja. Ninguém precisa preocupar em anotar, a não ser que você anote pontos que te interessam diretamente, né? Pode sim, mas os slides vão estar disponibilizados logo mais à noite, já vai estar no grupo da igreja, nos grupos da igreja. Mas então eu quero falar de problemas que destroem uma igreja, com muita experiência, fora o tanto de observação que eu faço de outras igrejas, de igrejas que entram em decadência, de igrejas que passam por processos onde as pessoas acabam saindo de lá. Eu estou falando de maciçamente, eu não estou falando de um caso isolado, né? Da nossa igreja, claro que pessoas já saíram daqui também, mas eu estou falando daquele processo que pode fazer com que dezenas de pessoas, centenas de pessoas deixem o ministério. Estou falando de um caos dentro de uma igreja, e nós como obreiros, nós temos que estar bem atentos a esses problemas, para tratarmos os problemas do jeito que a Bíblia manda. Então vocês não vão ouvir aqui agora um doutrinamento da comunidade Águas Vivas. Nós vamos ter um doutrinamento bíblico a respeito dos problemas que destroem uma igreja, que pode destruir uma igreja. Agora você pensa bem, gente, que coisa linda. Nós estamos aqui agora, num sábado à tarde, que antecede um feriado prolongado, que afinal de contas, dia 1º é feriado, né? Nós estamos aqui com aproximadamente 200 pessoas numa reunião de obreiros. Lembrando que eu já disse que estão faltando, a meu ver, umas 50 pessoas aqui. Eu já pude fazer a minha pesquisa visual e também a minha lembrança, e eu guardo muito bem isso. Eu sou capaz de amanhã, no culto da noite, realmente saber quem não estava aqui. Esse dom Deus me deu. Amanhã eu sou capaz de ir no WhatsApp de alguns e dizer: por que você não estava? Você não me falou por quê? Porque Deus me deu essa capacidade. Eu pedi e me deu. Posso até não saber exatamente o nome de todos em todos os momentos, mas a minha percepção de presença é impressionante, tá? Eu agora aqui, passando os olhos aqui, eu já me lembro de pessoas que não estão aqui. É uma coisa que Deus me deu, né? Para o bem da igreja. Eu às vezes esqueço até, a pastora Simone me pede 3 coisas para comprar na rua, eu esqueço 4. Por isso eu uso papel e caneta. Mas isso aí eu não esqueço. É incrível. E apanho de vez em quando. Senhor. Queima ele, Jesus. Eu sei. Ainda bem que você não estava sentado aqui para me descascar. Igual a galera descascou aqui, ó. Tô fora. Alguns estão já apanhar na rua, sim. Aqui eu não tenho dúvida. Isso tudo é falsidade ali, ó. Aquela beijação ali, ó. Aí você pancadaria, você vai ver amanhã como é que vai chegar aqui. Será que essa batata tá Então nós temos que tratar os problemas de frente. Tem uma coisa que eu me lembro da minha mãe sempre falando comigo quando eu era mais jovem: você precisa enfrentar os problemas de frente. Isso tem uma coisa que na igreja, na minha casa também nós fazemos isso. Nós enfrentamos o problema de frente, do jeito que ele é, sem esconder nada. Portanto, eu afirmo diante da igreja agora aqui,
Eu e a pastora Simone, nós não temos nesse momento nenhum assunto nosso importante e relevante que não esteja tratado. Não tem pauta de ontem, não. Tem logística. Às vezes, por exemplo, eu estou lembrando aqui agora que a nossa máquina de lavar está aqui na Tamoio arrumando. Segunda-feira eu vou lá buscar ela, viu? Pode esperar. Em nome de Jesus, eu vou buscar aquela máquina. Isso é verdade mesmo, a máquina está aqui na Tamoio. Há mais de uma semana já. Mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista do nosso relacionamento, do ponto de vista da relação com os nossos filhos, com o ministério, com as nossas contas, nós não temos nenhuma pendência. Nenhuma. Nesse momento não tem nenhuma DR marcada para depois do culto. Por quê? Porque a gente precisa tratar as coisas de frente. Quem deixa a pauta acumulada adoece, pode até morrer. E como igreja, nós não vamos deixar a pauta acumulada. Posso falar um amém? Então agora nós vamos mexer com a nossa pauta. Problemas que destroem uma igreja, vai aparecer na tela. O maior de todos, quase 70 dias aqui na igreja. E todo mundo aqui sabe o efeito que isso teve na vida da igreja. Quem foi abençoado por aquela palavra, levanta sua mão e dá uma glória a Deus. Estamos amando muito mais, não estamos? Não estamos mais preocupados com os outros? Quem nunca tinha visitado um preso aqui, agora está levantando. Levanta a mão. Olha aí, ó. Nunca tinha visitado um preso. Agora está visitando preso. Poderia citar um monte de coisas aqui. Hoje, por exemplo, fiquei sabendo que teve atividades lá no Boa Vista. Gente nossa ajudando a fazer a obra lá. Bacana. Né? Aqui embaixo tem uma equipe trabalhando no almoço aí. A Josiane nem está podendo participar aqui por causa do almoço de amanhã. Eu acho isso complicado. Eu tive que concordar por causa da situação financeira. Mas eu acho que se nós estivéssemos um pouco mais unidos, talvez não precisasse estar acontecendo isso aqui. O texto de Coríntios diz assim, olha, portanto, agora existem essas três coisas, está ali, ó, a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Gente, o amor resolve tudo. Olha para mim aqui, ninguém conversa com ninguém agora paralelo. O amor resolve tudo. Tudo, gente. É tudo. O amor resolve tudo. Pode ser a pior desavença, o amor resolve. O amor reconcilia inimigos mortais. Lá na PAC, há pouco tempo atrás, teve uma reconciliação de uma pessoa, de dois condenados, que um tirou a vida do irmão do outro, e eles reconciliaram lá dentro, porque o amor resolve tudo. Agora, se o amor resolve lá no presídio, que é a PAC, não vai resolver na igreja, como é que nós podemos ficar pendentes aqui uns com os outros? Um tempo atrás, eu chamei um casal que frequentava aqui, e eu disse para eles assim, vocês estão escutando falar sobre tudo isso, e eu sei que vocês têm uma pendência com outro casal aqui na igreja. Vocês têm uma semana para resolver essa pendência. Mas vocês têm uma outra opção. Se vocês não resolverem essa pendência, eu vou levar o problema diante da igreja. Eles não resolveram o problema e não ficaram aqui na igreja. Pastor, e aí? E aí, eles com Deus. Eu soube do problema. Eu os confrontei. Eles disseram, não vamos fazer isso. Falei, então, aqui não é lugar para vocês permanecerem. Talvez pareça muito radical para alguns aqui. Não é melhor deixar, pastor?
Era melhor deixar? Não era melhor deixar não, porque já estavam fazendo fermento no meio dos irmãos. Já estavam fermentando no meio dos irmãos. E o apóstolo Paulo fala que aqueles que causam divisão devem ser colocados para fora. Isso é bíblico. E não é falta de amor também não. Estude a palavra que você vai ver o Senhor fazendo essas coisas. Tá? É por isso que eu faço sem medo de errar. Eu faço embasado na palavra. O amor, ele é necessário e básico entre nós. Na verdade, a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelo amor. Sabe por que tem tanta gente querendo estar conosco? Nós não somos perfeitos, mas o amor tem crescido muito no nosso meio. O amor para com o necessitado, com o vulnerável, com o preso, com o órfão, uns com os outros. Então, o grande problema seria a falta de amor. Ou seja, este problema nós já estamos combatendo de frente. Desafiando reconciliação, perdão, tratando perdão até a nível de liderança. Daqui a pouco eu vou tratar de um caso de liderança aqui, porque houve um mal entendido e 2, 3 líderes estavam ficando chateados uns com os outros. O pastor interveio. Fala dessa. Interveio. O pastor interveio e fez o papel dele, porque Paulo fala: será que não tem aí entre vocês alguém que possa ajudar vocês a resolver essa questão? Não tem um adulto aí não que possa ajudar vocês a resolver? Por que tem que quebrar os vínculos? Porque tem um problema. Claro, quando a própria liderança não exercita isso, vira o caos. As pessoas não aguentam. Quando não tem um fórum onde você possa resolver um problema, eu tenho certeza que o sentimento que tem em 90% dos irmãos aqui, porque alguns são novos em nosso meio, é que nesta comunidade, quando houver um problema de fórum mais elevado, os irmãos sabem que haverá um fórum que vai resolver isso. Vocês sabem que não tem ninguém aqui que sabe tudo que está acontecendo, mas quando um problema chega ao conhecimento, alguma coisa é feita para que aquilo seja resolvido. Ainda que seja o convite para não permanecer aqui, como foi o caso. Não estarei não, mas porque não compete a mim mais. Essas pessoas inclusive já me ligaram, até dizendo que realmente não permanecerão, me pedindo até perdão e dizendo que procurariam um outro lugar para congregar. Eu falei: é melhor mesmo, porque vocês deveriam ter feito o que foi orientado a fazer pela palavra de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. É isso que deve ser feito. Então esse problema é um problema sério. Segundo problema que destrói uma igreja: a desobediência e a insubmissão. Desobediência é não amar a Deus, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. A desobediência e a insubmissão arrebentam com uma igreja. Imagine essa estrutura aqui agora, se ela não funcionasse. Se eu não tivesse autoridade sobre estes irmãos aqui, se eles não tiveram autoridade sobre seus liderados, e se os liderados não tiverem autoridade nas suas células para fazer aquilo que está na sua competência ser feito. Eu até dou uma palavra aqui porque eu pude perceber um clamor aqui em vários supervisores que os seus liderados não estão dividindo as tarefas como deveriam. Irmãos, prestem atenção. Eu vou dizer uma coisa agora. O pastor que preside essa igreja, preste atenção. Eu não tenho a menor dificuldade, e não acho que estou te causando mal nenhum, de pegar o meu telefone ou o meu WhatsApp e dizer assim: Carlos de Souza, eu preciso do seu carro hoje. Já fiz isso.
Fiz ou não fiz outro dia? Carlinhos, eu preciso que você leve o missionário Ferreira lá na Santa Cruz para mim. O Carlinhos não teve nem duas conversas. Ele poderia ter falado assim: pastor, mas eu tenho que levar a Laís agora para comer uma pizza. Eu falei: não, você vai levar o missionário Ferreira, depois você come a pizza. Ué, que isso, pastor? Ué, não pode não? Deixar um homem daquele arrastando aquela perna morra acima? Claro que ele não fez isso. Pronto, chefe, onde é que é? E foi. Eu tenho essa autoridade para contactar qualquer um de vocês e pedir o que for preciso para o bem da obra de Deus. Os supervisores também têm essa autoridade nos seus liderados. E vocês estão exercendo pouco. Estão aprendendo. Estão aprendendo. Lá na célula, o líder tem autoridade para escalar uma pessoa com uma tarefa. Ele precisa exercer essa autoridade. Tem pessoas que têm um pouco de receio. Vão aprender. Precisam aprender. E é necessário que nesse momento nós obedeçamos com amor, com honra. Esse problema destrói uma igreja se não houver obediência. Hebreus 3,17 fala assim: olha, obedeçam aos seus líderes e sigam as suas instruções, pois eles sempre cuidam das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão um trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Pensa num pastor feliz. Vocês estão olhando ele agora. Eu não estou fazendo bajulação nenhuma, porque está aí uma coisa que não faz parte do meu perfil. Olhem para mim aqui. Vocês estão olhando para um líder feliz com o que faz. Gato. Sabe por quê? Não é que não tem um caso ou outro de desobediência. Tem. Mas no geral, essa igreja está entrando num nível de obediência fantástico. E sabe o que vai acontecer? Deus vai honrar isso de uma maneira sobrenatural. Pensa num pastor animado com a obra de Deus. De verdade. Pensa num pastor animado. E uma das coisas que mais tem me animado é a submissão desses supervisores aqui. Eles estão sendo treinados nisso. Alguns até compartilharam comigo: pastor, eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa coisa de obedecer assim, sem dar minha opinião. Eu falo: não, você pode dar a sua opinião, só que prevalece a minha decisão, que muitas vezes poderá levar em conta a sua opinião. Mas a submissão está nisso. Cada um pensa de um jeito, mas alguém tem que ter uma voz de comando aqui, ué. É simples assim, ué. Alguém tem que ter uma voz de comando, senão o negócio não vai na direção que Deus quer. E uma bagunça, uma divisão. Se cada um sair fazendo o que quer. Há poucos dias eu achei interessante a postura do Paulo Henrique. Ele queria dar um estudo bíblico lá na célula, porque tem muita gente não crente chegando. Ele falou: pastor, eu queria dar um estudo bíblico assim. Não, Paulinho, não. O seu supervisor deve ter passado para você aí um estudo. Na sequência, o pessoal só escreveu assim: amém. A intenção dele era ótima. Aí eu dei uma sugestão. Falei: Paulinho, chama esse povo num outro dia. Ele falou: boa ideia. Aí deve ficar: o pastor tem gente que é minha não. Pastor tem gente que não pode, que absurdo. Isso arrebenta com a igreja. Então esse é o segundo problema que nós estamos tratando agora. Esse negócio aí de obediência ainda vai para o mês de abril, lá para o mês de maio. Nós ainda vamos tratando essas coisas aí. Amanhã tem uma palavra aqui à noite, está aqui de arrancar o couro. Porque é necessário que assim seja. Então o primeiro problema é a falta de amor. O segundo problema é a falta de obediência. Obediência mesmo. Poxa, gente, que coisa linda que é obedecer. Que coisa maravilhosa. Produz fruto demais. Terceiro lugar, maledicência. Este é um problema que não estraga só a igreja, não. Ele estraga a família, ele estraga a empresa. Lá na PAC,
Eu administro 19 funcionários, entre estagiários e tudo. Nas nossas reuniões, eu venho já há um tempo, nem todos são assim, digamos, costumeiros com a Bíblia, mas estão passando a ser. Então, em toda reunião eu falo sobre o assunto de que é o seguinte: você tem alguma coisa para falar de alguém? Fale com aquele alguém. Não tem nada que dói mais do que você ficar sabendo que fulano falou de você e não falou com você. Olha o texto. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só Ele pode salvar. Quem você pensa que é para julgar os outros? E está aí uma luta que nós temos, né, gente? Porque nós temos opinião, né? Todo mundo aqui tem uma opinião. Todo mundo aqui tem uma linha de pensamento. Todo mundo foi criado em um contexto. Todo mundo aqui tem suas ideias. Ah, eu faria diferente. Eu faria de outro jeito. Eu faria melhor. Claro, claro. É claro que eu sei que eu lidero de um jeito que talvez o Flávio liderasse de outro. E certamente liderará de outro. Ou qualquer um outro liderará de outra maneira. Mas o Flávio não tem o direito de falar mal de mim. E eu não tenho o direito de falar mal dele. Se eu quero falar alguma coisa do Flávio, é com o Flávio. Mas o mandamento é: não falem mal uns dos outros. Então eu vou falar isso aqui de novo. Não falemos mal uns dos outros. Os irmãos dizem amém? Amém. Não falem mal do seu pastor. Falem com ele. Você quer dar uma ideia? Pode dar. Eu sou uma pessoa assim, muito decidida no que eu faço. Mas eu não sou nenhuma topeira. Eu seria um tolo se alguém tivesse me dando um conselho para o bem, eu pelo menos não o considerasse. Não falem mal uns dos outros. Não falem mal. Quem empresta sua língua para falar dos outros, está pondo a sua língua nas mãos de Satanás. Satanás só precisa de uma língua solta para colocar todo um povo a perder. Só isso que ele precisa, uma língua solta. Nem sabe aquele comentário do tipo: ó, vou te falar que não é pra gente orar. Faz isso não. Vamos ser maduros espiritualmente. Você tem algo para falar que vai ajudar o povo? Procure as lideranças. Então, você não tem, às vezes, aquela total liberdade para chegar em mim? Chega no Zé Alberto, chega no Nilson. Teve um dia que eles entraram no meu gabinete: pastor, nós estamos com uma situação e nós já sabemos que o senhor pode dizer não, mas ainda assim nós vamos falar. O senhor pensa, se o senhor achar que deve, podemos garantir que vai ser melhor. Deram a sugestão deles, e não é que o negócio era muito melhor do que eu estava pensando, né? Não teve nem duas conversas. Eles acharam que eles iam gastar 40 minutos para me convencer, e em 1 minuto a reunião encerrou. Porque simplesmente eles falaram comigo assim: o senhor dividiu as redes, mas tem líder da rede, que é do Restaurando Vidas, que está cá na rede da AMAC.
Não tem lógica, pastor. Quem é da AMAC tem que ficar na rede da AMAC. Eu falei, não é que é mesmo? Mudamos na hora ou não mudamos? Deu certo ou não deu? Ora, então, meu Deus, mas não falaram de mim, vieram falar comigo. Tem uma última coisa sobre isso. Todas as vezes que você fala de alguém, você entristece o Espírito Santo. Todas as vezes que você fala de alguém, você entristece o Espírito Santo. Só existe uma circunstância para você falar de alguém. Eu e a pastora Simone, nós falamos de praticamente todo mundo aqui. O nome de vocês circula lá em casa. Sabe por quê? Porque às vezes eu e ela estamos na cama, deitados, descansando, e nós falamos assim: o Lucão, estou precisando ter uma conversa com ele, meu bem. Aquelas calças. Primeira coisa que ele chegou aqui hoje falou comigo: não vou usar mais aquelas calças com cuecão de fora. Fique em pé. Aí, Mas eu também falo com a pastora assim: preciso orar pelo Nilson. O Nilson esses dias está passando meio mal, está meio apertado com as coisas. Então Mas eu não fico lá com a Simone assim: nossa, fatinha, né, Simone? Fatinha, que é a mulher. Você conhece a mulher, não, Simone? Mas dizer um para o outro assim: nós precisamos orar pela família dela, para que o seu esposo se converta realmente. Isso aí você está edificando o rei. Amém? Amém? Tem um segundo aspecto aí da maledicência. Qual é a postura correta? Você viu algo que considera errado na conduta de um irmão? Fale com ele. Se não tiver realmente como falar, não fale com ninguém a não ser com os pastores ou supervisores. Às vezes tem uma situação que você vê que você não tem campo para falar com aquela pessoa. Você não tem campo para falar com ela. Então fala conosco. Fala comigo. Há poucos dias atrás, 2 supervisores chegaram a mim e falaram: pastor, só preciso dar uma atenção a um determinado irmão. Ele está passando um momento muito difícil, mas não tem liberdade de chegar, pastor. O que eu fiz? O WhatsApp. Já foi resolvido. E está na bênção. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês mesmos também não sejam tentados. A Bíblia manda a gente ajudar os irmãos na correção, e não é só o pastor não, ali está dizendo meus irmãos. Quer dizer, a igreja pode operar dessa maneira. Não tem erro nenhum. Se, por exemplo, o Flávio falar com o Adilson ali, o novo Adilson ali, ó, Adilson novo no nosso meio: Adilson, eu preciso te falar uma coisa, aqui na comunidade inclusive, o sistema funciona assim, assim, assim. Às vezes ele vai estar fazendo uma coisa que ele nem sabe. Mas ninguém ganha nada falando do outro. Ninguém ganha nada com isso. Então esse é o terceiro problema, que é a maledicência. Vamos tomar cuidado. Você tem alguma coisa, fale com a pessoa. Se não tem campo para falar com a pessoa, procure liderança. Mas diga o seguinte, ó: pode falar que fui eu, pastor. Pode falar que fui eu. Fala que eu vi. Fala que eu sei. Fala que eu estava lá. Pode falar que fui eu. Se precisar de estar na reunião, eu vou estar.
Nós temos que ser homens e mulheres de palavra, para eliminar do nosso meio. A nossa igreja já tem um índice de fofoca muito baixo. Muito baixo. Mas ele pode ficar mais baixo ainda. Se nós acatarmos isso aqui. Posso ouvir um amém bem forte na igreja? Quarto lugar, julgamento. Esse é o problema sério, porque isso está na natureza humana. É olhar e julgar. A nossa tendência é julgar na hora, é dar veredito, não tem mais jeito não. Isso aí não resolve. Julgamento, da sentença. O que é julgamento, pastor? Da sentença. Fulano não tem jeito, com fulano não tem mexida. Então o texto diz assim, os mandamentos, Mateus 7,1: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Provérbios 18: quem começa o pleito parece justo, até que vem outro e examina. Então aqui eu tenho uma palavra para você, preste atenção. Nós convivemos em grupamento. Totalmente normal que você, por exemplo, veja o Cássio fazendo algo. Totalmente normal que você fala assim, nossa, mas isso que você está fazendo não está certo. Totalmente normal que você pense assim. Até aí tudo bem. Mas aí você chega e vai no Flávio e fala, ô Flávio, seguinte, eu prestei um dinheiro do Cássio, que não deveria ter feito, e o Cássio não quer me pagar. O Cássio é muito enrolado. O Cássio não paga ninguém. Aí o Flávio não conhece o Cássio direito. Aí o Flávio já fica assim, o Cássio eu não vendo nem a pau. Sabe por quê? Porque quem primeiro apresenta o pleito parece justo. Mas a história era assim. Ele devia um dinheiro também ao Cássio. E ninguém está sabendo disso. Aí o Cássio, com raiva, foi lá e pagou com a mesma moeda. Quem primeiro apresenta o pleito parece justo, mas depois de um pouquinho de tempo você vai ver qual é toda a história. Por isso, um conselho para nós líderes aqui, para nós obreiros: alguém chegou para você e falou que uma pessoa está fazendo alguma coisa? Espera aí. E a outra parte? E a outra parte? E o direito da outra parte de se manifestar? E o direito ao contraditório? E o fato de que todos são inocentes até que se provem o contrário? A Bíblia diz para não aceitar acusação contra presbítero, a não ser com 2 testemunhas ou 3. Se alguém chegar para você e falar assim, pastor Elan estava numa situação assim, 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 o quê? Já está pecando. Porque você tem que perguntar para aquela pessoa assim, quem mais viu? Fulano e Beltrano. Então vamos à liderança da igreja para falar o que o pastor está fazendo. Na verdade, a primeira confrontação é comigo. Pastor, o que é isso que o senhor está fazendo? Se eu não ouvir você, chama outros. Quer acabar com o problema de julgamento? Não dê ouvido à primeira conversa. E quer saber mais? Não dê ouvido à conversa se você não quiser trabalhar com o assunto até resolver o problema. Interrompa ali. Não quero saber. Ou então você leva isso até onde tem que levar. Irmãos, eu estou falando aqui de problemas que destroem: falta de amor, desobediência e submissão, maledicência e também julgamento. Julgamento destrói uma igreja. 1 Samuel: mas o Senhor diz, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo as pessoas, não julgo como as pessoas. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Isso é terrível, esse negócio de ficar julgando um ao outro. Nós temos que aprender a não julgar uns aos outros.
Quando uma esposa me procura e fala, pastor, meu marido está assim, 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 eu permito que ela desabafe, porque está precisando desabafar. Mas depois eu falo assim, então, vamos marcar agora um gabinete com seu esposo? Aí tem que sentar os dois. Aí quando senta os dois, a verdade vem à tona. Pastor, eu estou brincando com essa mulher não. A mulher não para de falar. E aí vai. Vou falar um negócio muito pesado aqui. É tolo. Preste atenção. É tolo a pessoa que dá ouvido a uma denúncia sem dar direito a outra parte de defesa. É um tolo. Fazer juízo de outro sem ouvir aquela pessoa é tolice. Atenção, adolescentes, abram os olhos com isso. Abram os olhos com isso. Vocês são muito tentados nessa área. Fulano é assim, 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 assim. Perdeu. Então o quarto problema são os julgamentos. O quinto problema, a falta de zelo. A falta de zelo ao fazer as coisas. 1 Coríntios 13 fala assim, olha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A obra de cada um vai ser provada no final. Jeremias 48:10 fala assim, maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus, maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. É o soldado que vai para a guerra, mas não entra na luta. Ele aparece lá, mas ele não está na luta. Isso é um problema sério. E os líderes de rede aqui, alguns deles falaram desses tipos de pessoas que não estão se envolvendo como deveriam nas questões. Não estão se envolvendo, não respondem uma mensagem, não respondem com a presença. Falam que estão juntos. Uma vez eu aprendi uma coisa com o pastor Marco Antônio da Igreja Metodista, numa reunião do Conselho de Pastores. O pastor Marco Antônio falou uma coisa conosco que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, eu acho engraçado reunião de mineiro. Reunião de mineiro é muito engraçado. Todo mundo bate palma e fala assim, nó, que negócio bacana. Aí no dia de fazer, ninguém aparece. Aí um dia ele falou assim, presidente, eu era o presidente na época, ele falou assim, presidente, basta fazer o seguinte, basta perguntar quem vai. Será que os líderes aqui não estão precisando perguntar um pouco mais quem é que vai? Eu hoje perguntei a vocês, vocês vão estar lá? Falei com cada supervisor, vocês vão estar lá? Está marcado um momento para nós lá. Vocês vão estar lá? Quem sabe nós estamos precisando perguntar um pouco mais quem vai fazer e se vai fazer. Você vai fazer, meu irmão? Qual o erro que tem de perguntar a alguém se essa pessoa vai fazer a tarefa para a qual ela foi designada? Nenhum. Isso não é uma obra sua, é uma obra de Deus da qual você faz parte. O zelo, aquele que tem a mão remissa, aquele que não faz as coisas com zelo, ele está debaixo de maldição. Quando você vai para uma célula totalmente despreparado, você tem uma semana para preparar aquela célula. Meu irmão, olha o que eu estou te falando. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Isso destrói uma obra. Todo mundo na célula percebe que você está despreparado. Essa reunião aqui, essa reunião, vocês perceberam como que essa reunião está preparada? Amém. Vocês perceberam que até a cronologia dela aparece ali na tela? Vocês perceberam que a única falha que nós tivemos até agora de logística aqui é que nós não esperávamos mesmo que viesse mais de 150 pessoas, e amanhã já vai ser corrigido. Já deu o comando para o Alex lá, Alex, se vira, entra em contato com o Flávio lá, manda aumentar o pão. Olha o Flávio lá atrás, dou o pão, Flávio.
Não balança a cabeça não, manda descer no catarro lá. Toda a logística dessa reunião já está feita, ó. Pode olhar no seu WhatsApp aí. Essa reunião foi convocada 3 ou 4 semanas atrás. E eu vim falando dela. E mando áudio. E aí, quem vai fazer o quê? Que hora que vai ser? O que vai ter? Qual supervisor dessa igreja não sabe o que ia acontecer aqui? Eu falei com vocês uma semana antes de abrir esse painel aqui. Foi ou não foi? Foi. Preparem por escrito. Alguns trouxeram por escrito. Eu falei, preparem por escrito o que vocês têm que falar. E no meio disso tudo, gerindo todas as outras coisas que vocês sabem. Porque a minha vida é organizada. Minha vida é organizada em função da obra de Deus. Eu gosto de fazer as coisas com maestria, com perfeição. Eu gosto de ver. Nossa, nós essa semana agora nós terminamos um encontro de Apax. Santo Deus. Né, Nilane? Santo Deus. Coisa linda. Os presidentes voltaram para o Brasil afora aí. É só recebendo, mandando mensagem. Nossa Deus, eu nunca vi um negócio desse. Recepção, alimentação, horário, tudo. E semana passada, essa semana agora, na quinta-feira, eu estava com os funcionários reunidos para descobrir quais são os defeitos do que nós organizamos. Nós levantamos pelo menos uns 12 defeitos das coisas que nós organizamos. Sabe para quê? No próximo encontro que vai ter em julho, a gente não cometer os mesmos erros. Fazer cada vez melhor. Fazer bem feito. Fazer com garra, fazer com vontade, fazer com zelo. Até porque o nosso Deus merece. Amém. Diga comigo assim, meu Deus. Meu Deus. Fala como apaixonado, meu Deus. Meu Deus. Não, isso não é gente que é apaixonado. Não. Fala igual eu falo com a pastora Simone. Cadê ela? Fala aqui, né? Hoje a Fernanda estava lá em casa, né? Tirando a boia. Aí, cheguei perto da mãe dela assim, e falei, nossa, tá bonito demais. Ela estava toda arrumada. Fala a verdade. Fala assim, é pro meu Deus. Gente, vocês não são apaixonados, não? É pro meu Deus. Faz uma carinha de apaixonado. Gente, faz uma carinha. É pro meu Deus. Fala com o papai, fala. É pro Senhor, papai. Não, fala como quem está apaixonado de verdade. É pro Senhor, papai. Quando eu chego em casa, né, depois de tudo que acontece, igual eu digo hoje, ou qualquer outro dia, eu chego, papai, te dei o meu melhor hoje. Não sei se eu acordo amanhã, né, assim, se não acordar, imagine que coisa gostosa que vai ser, mas você dormir, não acordar e amanhecer lá. E ele dizendo assim, vem filho amado, vem servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Aplauda o Senhor aí. As coisas com zelo, com paixão. Às vezes cansado. Quinta-feira agora, eu estava cansado. Pastora Simone passando mal, Henrique com dor de cabeça, e nós tínhamos que fazer a célula. Daí a pouco chegou o pessoal da nossa célula, uma parte pequena, e nós começamos a ministrar ali. Gente, foi um derramamento de Deus na reunião. As coisas feitas com amor, né? É o quinto maior problema, a falta de zelo. O sexto, pecados financeiros. Isso vai ser tratado amanhã. Não vou me ater aqui agora a isso. Isso é de amanhã. Pecados financeiros. Isso aqui arrebenta muita coisa. Vamos pular, vamos para o oitavo. Sétimo, né? Deveria ser o sétimo, não é isso? Eu errei. Esse aqui é um problema. Expectativas erradas sobre os líderes. Gente, olha aqui. Esse é um problema sério, sabe por quê? Porque nós líderes, às vezes, frustramos as pessoas.
porque a gente não consegue fazer tudo. A gente não consegue. O líder de célula não consegue fazer tudo. O supervisor não consegue fazer tudo. O pastor não consegue fazer tudo. E se as pessoas não souberem colocar um limite nisso, o nível de exigência vai aumentando tanto, que se perde até a vontade de fazer. O apóstolo Paulo fala assim: olha, afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus que fez crescer, de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Querido, olha para cá. Eu vou fazer mais uma vez uma declaração importante. Vocês estão olhando para um pastor, feliz de ser pastor, mas tem pastor suicidando, tá? Tem pastor em depressão, viu? São muitos, são muitos, tá? Em Caratinga tem pelo menos 4 colegas nossos passando por processos depressivos muito sérios. Sabe por quê? Cobranças exageradas, desmedidas. Uma coisa é cobrar santidade, outra coisa é cobrar perfeição. Porque perfeição bíblica não é acertar tudo. Perfeição bíblica é uma busca constante de acertar. Aqui nesse auditório agora, eu afirmo em nome de Jesus, todos aqui querem acertar, mas acaba errando no processo. Isso tem que ser entre nós algo absolutamente tratável, ao ponto de ninguém perder o valor que cometeu um erro. Então nós temos que ter muito cuidado para não fazermos cobranças excessivas, porque ninguém é nada, gente. Ninguém é nada. Está aqui, ó. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Como diz o Cássio, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim, mas é sempre sobre ele. Então, eu vou repetir, são 7 os erros que eu elenquei aqui. Primeiro, a falta de amor, temos combatido isso no nosso meio. A falta de obediência e a insubmissão, nós temos combatido isso com o ensino da palavra e com reuniões como essas. Maledicência, nós estamos sendo exortados aqui, não abramos nossa boca. Deixa eu dar uma palavra aos pais aqui. Quantos têm filhos pequenos aqui? Levante suas mãos. Filhos pequenos, levante suas mãos bem alto, deixa eu ver. Filhos pequenos. Quem tem filhos adolescentes? Levanta a mão. Filhos adolescentes. Tá, digamos que quem tem filhos muito adultos, como eu já, não corre tanto risco, tá? Não corre tanto na sua casa. E você põe o nome de alguém na roda e fica falando daquela pessoa, a roda da mesa, ou sentado na sala, o seu filho pequeno está escutando. E na cabeça de uma criança, a questão é assim, ó. Não estou entendendo. Lá na igreja eu vi meu pai abraçando aquela pessoa. Agora meu pai está falando dessa pessoa aqui na sala. A igreja deve ser um lugar falso. Vocês estão entendendo isso, gente? Quando você me chama de meu pastor querido, e ao entrar no estacionamento, se eu tiver feito uma coisa errada aqui, que de vez em quando acontece, da gente deslizar em alguma palavra, alguma coisa, e você entra no carro, está sentado lá o Murilo e a Carol, e você vira e fala assim: o que é aquilo que o pastor falou lá hoje? Deixa eu te falar, o Murilo está assim: ué, meu pai mandou entregar um chocolate para ele semana passada. Doutora psicóloga, eu estou falando uma coisa errada? A leitura da criança é: doutora Fran, eu estou falando uma coisa errada? Ou a leitura da criança é essa que eu estou falando aqui? Abra os olhos, viu?
Abram os olhos com aquilo que vocês estão falando dentro das casas de vocês, em relação às autoridades, em relação aos pastores, em relação ao seu líder de célula. Talvez tenha um líder de célula que é mais devagar, e tem mesmo, claro que tem. Você acha que todo mundo é 220? Não, tem gente que é 22. Tem gente que é 22. Eu não estou olhando para você não, rapaz. A bancada da frente aqui, essa bancada da frente aqui, ela é top demais, velho. Aqui assenta cada coisa tremenda aqui nessa bancada. Deixa eu te falar, mas todas as vezes que você faz isso lá na sua casa, você está prejudicando a fé do seu filho, da sua filha. E a Bíblia diz assim: ai daquele que faz um pequenino se desviar. Ai daquele que faz. Seria melhor amarrar uma pedra ao pescoço. Abra os olhos. Eu quero passar rapidinho aqui, porque agora isso aqui, algumas coisas vão ser postadas no WhatsApp, sobre festa junina, sobre vestuário feminino. Aquisição de pintura vai ser amanhã, aquisição do som e pintura vai ser amanhã. O Tiago vai dar uma palavra. Tem um projeto que o Juninho quer apresentar. Nós vamos possivelmente fazer isso hoje ainda, no final da palavra da pastora Cristiana. E a cantina está com a rede André até o dia 13/5. São detalhes que eu quero passar por cima, mas tem uma coisa aqui agora para encerrar a minha parte. Eu quero falar um pouquinho sobre o Restaurando Vidas. Josiane não está aqui, né? Está cuidando do jantar, mas eu avisei a ela que eu ia fazer isso. O Vanderlei também está no curso em Manhuaçu. Infelizmente nenhum dos dois está aqui, mas eles já sabem o que eu vou fazer. Eu vou ler, pode passar o slide. De todas as missões apoiadas por nossa igreja, então, alguém pode chamar o Vanderlei embaixo? Já, chama não, vou esperar chegar aqui. Vanderlei, pede o Vanderlei para subir. Eu vou falar. Enquanto isso, eu volto aqui atrás um pouquinho. Uma coisa aqui. Volta aqui. Lá em cima, olha, as redes precisam continuar apoiando com muito empenho as missões. As missões não podem morrer. As redes, quando forem vender ingressos, não devem se ater apenas à igreja. Eu notei assim alguns líderes com um pouco de frustração quanto à igreja. Não, a igreja não dá conta de absorver tudo não, hein? A igreja não dá conta de absorver tudo. Viu, gente? Nós temos limitações financeiras. Portanto, ao vendermos ingressos, nós devemos procurar vender lá fora também, para os nossos amigos, buscar dinheiro de fora. Tá? Nenhum líder deve ficar frustrado porque a rede não deu conta de fazer tudo não, hein? Tá? Vamos tomar cuidado com isso aí, senão a gente põe nas redes uma responsabilidade que elas não dão conta. Não se esqueçam disso, tá bom? Então eu quero falar um pouquinho agora do Restaurando Vidas, aproveitando enquanto ele chegou, graças a Deus. De todas as missões apoiadas por nossa igreja, a que mais está sendo provada e refinada é o Restaurando Vidas. Eu acompanho as 5. Apesar de que nesse momento o missionário Ferreira está com a suspeita de câncer nos ossos, infelizmente. Então já quero pedir oração da igreja, mas pensa num homem que parece que não está com nada. Ferreira é muito 22, o que eu acho que deve ser o caso, ou então aquele homem tem uma fé que devia estar registrada nas escrituras sagradas, aqueles que o mundo não era digno deles, que eu nunca vi um negócio desse. Vamos lá. Talvez seja a missão mais complexa de todos que nós estamos desenvolvendo aqui na igreja. O Restaurando Vidas é a missão mais complexa que essa igreja está desenvolvendo. Não tem nada mais complexo do que lidar com o drogado. Aliás, esse é o grande problema dos governos. É o grande problema do Brasil.
depois da corrupção? É o problema do Rio de Janeiro? Virou aquela bagunça? É o problema do norte do país, aquela mortandade louca? O problema tratado lá no restaurante, a saber, a dependência química, é um dos mais complexos da humanidade. Além disso, quem tem que cuidar de tudo lá, tem também suas próprias limitações, como Vanderlei e Josiane. E também acontecem as reações de terceiros, internos, família interna que está de lá falando coisa que não aconteceu, interno que pode estar falando coisa que de fato está acontecendo, mas o líder não consegue ver, e podem estar acontecendo coisas que o Vanderlei sabe que tem que mudar e ainda não mudou. Escassez de recursos. Nós estamos lidando com uma escassez enorme de recursos lá. Mas o Restaurando Vidas é um projeto de Deus. Amém. Ele é extremamente necessário. Necessário. Por isso, e pelo bem dos envolvidos, nós vamos estar dando uma prioridade. Eu, pastor, já estou dando essa prioridade máxima para o casal. Eu já iniciei com o Vanderlei e a Josiane uma aproximação maior, para dar a eles mais suporte, para eles passarem o que eles estão passando. Porque até o casal está sofrendo os danos de lidar com uma causa tão complexa como aquela. Tenho me reunido com eles ultimamente e também tomaremos cuidados com a entidade jurídica, de tal maneira que ela possa ser preservada adequadamente. O Restaurando Vidas, ele é uma entidade jurídica com vida própria. Ele é formado por nós. Eu sou vice-presidente, aqui tem outros membros, mas ele é uma entidade própria. Ele não é da comunidade Águas Vivas, ele é uma entidade civil. Se fosse da igreja, não podia receber nada de ninguém, em nenhum momento. Então é uma entidade que tem vida própria. Eu já até coloquei isso ali. Estamos passando por uma fase muito difícil de escassez e de instabilidade. E nós temos recebido muitas críticas e algumas delas podem até ter fundamento. E nós estamos, eu, Vanderlei e Josiane especialmente, nós estamos nos encontrando mais, conversando mais, porque certamente tem coisas para serem aperfeiçoadas naquele local. Estamos empenhados em corrigir o que for preciso para que esta obra prossiga. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que não são todos, mas alguns irmãos estão preocupados. Por quê? Porque nós já recebemos as primeiras levas de internos e pense num povo complicado. Alguém aqui tem familiar viciado em drogas? Levante sua mão. Vocês sabem do que eu estou falando. Esther, você entende o que eu estou falando. A igreja não pode colocar nas costas do Vanderlei uma carga maior do que a que ele tem de carregar. O Vanderlei está sob meu pastoreio e estamos cuidando de alguns aspectos que precisam ser corrigidos, mas a igreja precisa dizer: estamos juntos, para que essa missão vá adiante. Aí eu pergunto: ela é necessária? Sim ou não? Sim. É válida? Sim. Então ela precisa ser aperfeiçoada. E é o que nós vamos fazer, estamos fazendo. Amém. Eu quero pedir à igreja uma coisa: calma. Calma. O Romenzinho é o líder da rede mais a Yara. Partilhou comigo a ansiedade dele. Calma. Deus vai nos ajudar a colocar tudo no devido lugar. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o Restaurando Vidas é sim, nesse momento, uma entidade que está nos preocupando muito, ao Vanderlei, a Josiane, a mim, ao Romenzinho e a quem está mais perto.
tem coisas para resolver do próprio coordenador, da própria presidente, dessa igreja. Tem coisa que nós não vamos conseguir resolver, porque tem recuperando que sai de lá falando um monte de coisa, e este público fala coisas demais. Algumas delas nós estamos analisando e estamos vendo que nós precisamos consertar mesmo. É verdade. Então essa é uma palavra sobre o Restaurando Vidas, e eu quero pedir à igreja uma coisa: silêncio. Os irmãos estão entendendo isso? Abram a boca diante de Deus, clamem, porque a família do Vanderlei está abalada com o ataque espiritual que essa causa produz. E como todo ser humano tem falha, o diabo está aproveitando as brechas para tentar prejudicar essa família. Mas nós, como igreja, nós vamos juntar com eles em oração. E se você tem uma opinião, você vai dar ela para mim ou para ele. Se você ficou sabendo de alguma coisa que falaram na rua, você vai falar comigo ou com ele. Porque quando a nossa igreja partiu para lidar com essa situação, eu sabia que isso ia acontecer. Porque nós estamos nos expondo num ambiente espiritual carregado, perigoso, e nós somos falhos. O Vanderlei é um homem falho, limitado como qualquer outra pessoa que está aqui nesse auditório agora. Então, se nós ainda fizermos um ataque sem ajudar, nós estamos acabando com uma obra que podia resgatar centenas e até milhares de homens. Por isso, em nome de Jesus, eu dou essa palavra agora. O Restaurando Vidas está sob intervenção pastoral. E é com a permissão deles, é com a concordância deles. E o pastor vai resolver tudo? Claro que não. Mas é minha função aproximar neste momento e ajudar a realinhar aquilo que precisa ser realinhado. Eu posso ter da igreja um amém, um apoio? Amém. E por fim eu quero falar de uma questão que pegou o Restaurando Vidas e tem sido objeto até de dúvidas de alguns, é o carro. A questão do carro. Pastor Rominho está aqui, Vanderlei está aqui. Nós já conversamos durante toda a semana a questão do carro. Foi anunciado que o Restaurando Vidas estava para receber o Adoblô, certo? E alguns estão até questionando o Vanderlei lá fora. Pessoas, cadê o carro do Restaurando Vidas? Chegaram a dizer que o Vanderlei deu fim no carro. Viu? É o tipo de coisa que ele está passando. Então vai escutando. O resumo está ali, não tem que discutir. Pastor Rominho está ali sentado e o problema já está resolvido. Qual? Como? Pastor Rominho desejou muito ajudar o restaurante e pediu ao Vanderlei Miranda a emenda de um carro. Pastor Vanderlei foi aquele que pregou domingo aqui, ó. Todavia, no ano passado o RV, o restaurante, não tinha ainda habilitado para receber emenda, não tinha tempo hábil de entidade para receber uma emenda de um carro. Não foi possível, não deu tempo. E desde o início, o pastor Rominho já havia dito: nós vamos ter dificuldade para esse carro chegar. Eu quero fazer esse carro chegar, mas nós vamos ter dificuldade. Pastor Rominho e o deputado Vanderlei resolveram tentar a via de uma cessão de bem do município. Como assim? O carro é encaminhado para o município, e isso o Estado faz, e o município, como fazia no passado, cede o carro para uma entidade. Só que nesse ínterim, ou nesse intervalo, o Estado de Minas Gerais baixou uma resolução que proíbe as prefeituras, resolução corretíssima, o Brasil está mudando, que proíbe as prefeituras de pegar o bem que ela tem e colocar na mão de terceiros. Isso é corretíssimo, é isso mesmo. Nosso Brasil tem que moralizar mesmo. Por quê? Porque vinha e ia de qualquer jeito. Agora não pode.
foi vedado por lei. Só que foi feito toda uma mídia. Eu estava lá na entrega, pastor Rominho estava na entrega, pastor Vanderlei Miranda estava na entrega, houve publicidade, para todos os efeitos o restaurante recebeu um carro. Só que o carro agarrou lá no pátio da prefeitura, porque a lei não permite. O próprio prefeito pediu ao seu procurador que procurasse um meio legal desse carro chegar ao restaurante Vidas. Não teve, é proibido, tornou-se proibido. Então, mesmo com ordem expressa do prefeito, não teve jeito. Dessa forma, o carro que ainda estava no pátio teve que ser cedido para serviço público. Então, hoje o carro que era para o restaurante Vidas está num serviço maravilhoso, que é o SAD. Quem sabe o que é o SAD hoje? Não tem dúvida da validade do SAD. Só que o SAD é um serviço público, não é uma entidade privada, sem fins lucrativos. Então o SAD, ele pode receber esse carro. E o doutor Igor está rindo à toa. Porque o SAD presta um serviço relevantíssimo, né? Moral da história, conclusão. Houve sempre uma boa vontade e nunca má fé do pastor Rominho e do pastor Vanderlei Miranda. Mas houve uma precipitação, sim, por ignorância da lei. Dessa forma, somente o futuro deputado Vanderlei Miranda pode encaminhar uma emenda que um dia propicie um carro para o restaurante Vidas. Agora não tem jeito mais. Pastor Rominho reconheceu seu erro não intencional, já pediu perdão a Josiane e ao Vanderlei pela expectativa frustrada, que entristeceu eles, inclusive. O restaurante do Vida entendeu e perdoou a falha. Tem um quarto passo ali, eu não sei se já aconteceu, mas a Josiane e o Vanderlei também iriam, mas o Vanderlei estava fora, e a Josiane, muito ocupada aqui, também pediu perdão ao pastor Rominho. Por quê? Porque guardaram mágoa. Então, por mais que o pastor Rominho tenha feito algo não intencional, do lado de cá houve mágoa, decepção. Então eles estavam esperando se juntar os dois, para também pedir ao pastor: nos perdoe pelo sentimento que nós tivemos. E com isso, meus irmãos, este carro aqui dentro dessa igreja, o assunto dele está encerrado. Fiquem de pé nos seus lugares. Pastor Cristiano, nós não vamos fazer intervalo, vamos direto. Pode vir para cá, cadê tudo? Fechem os olhos. Nós vamos fazer um clamor agora, porque o nosso Deus está colocando as coisas no lugar. Tudo que eu disse aqui foi conversado com todos. E todos conversaram entre si. E nós não somos pessoas que se omitem. Nós tratamos os problemas de frente. E nós continuamos em frente em nome de Jesus. E todos os problemas que foram mencionados aqui, da falta de amor, desobediência, maledicência, falta de zelo, tudo isso que foi mencionado aqui, no nosso meio não vai prevalecer em nome de Jesus. Quero pedir você levante a sua mão direita aos céus e faça um clamor agora pela igreja, pelo Restaurando Vidas, pelo Vanderlei, pelo pastor Rominho, por mim, pelas células. Vamos clamar nessa hora, pelo sangue de Jesus. Vamos clamar, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor. Ó Deus, nós precisamos demais da Tua ajuda, Senhor. Nós somos miseráveis, Senhor, nós somos muito falhos, Senhor Deus, nós somos muito pequenos, ó Pai. E a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos é muito grande. Senhor Deus, o que o Senhor colocou aos cuidados da Josiane e do Vanderlei é um negócio gigantesco, Senhor. Do pastor Rominho como vereador é uma coisa gigantesca, Pai. A minha vida como pastor, esse negócio é grande demais. Talvez uma célula seja grande demais para alguém aqui, mas o Senhor é maior do que todas essas coisas, Pai. Amém. O Senhor é um Deus que provê, o Senhor é um Deus que cuida,
Fortalece esses homens e mulheres que têm lutado, Deus, com todas as suas forças. Pelo Rei do Rei. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu te agradeço agora, porque o Senhor está nos ajudando a colocar a nossa casa em ordem. Em nome de Jesus. E manda o crescimento. Agora escute isso e feche os seus olhos. O Senhor está falando comigo de muita salvação. Mas é muita salvação mesmo. E o Senhor está falando comigo de um realinhamento. Um realinhamento que vai produzir muito fruto. Aleluia! Muito fruto. O Senhor está dizendo ao meu coração, da alegria do coração dele agora, que nós estejamos lavando a nossa roupa suja. Desde que essa reunião começou, nós estamos lavando a roupa. E agora Ele vai nos entregar uma palavra que vai mostrar para nós o que vem pela frente. Amém! Em nome de Jesus. Dê um aplauso. Glória a Deus!